Bom dia, pessoal, os leitores da coluna, Claudinei Costa, Rato, da coluna do Rato. Pessoal, uma situação aí que aconteceu hoje de manhã, eu vou tentar ser breve. Eu segurei um pouco para divulgar a notícia, acabei divulgando, já era quase 10 da manhã, porque eu tomei conhecimento dessa situação desde a madrugada, né, quando policiais civis e militares aqui de Barbosa foram dar cumprimento ao mandato de busca e apreensão e também de prisão, ali na rua Tamoios, Vila Nova, próximo ao Complexo Esportivo, onde um ex-funcionário público municipal da prefeitura aqui de Barbosa Ferraz, acusado de estupro de vulnerável, é investigado e o delegado, após colher robustas provas, evidências de fato, pediu a prisão preventiva desse indivíduo. Ele acabou sendo preso hoje pela manhã e, no momento da prisão, também os policiais civis e militares apreenderam celular, uma arma de fogo, várias munições calibre 22 e também um notebook. Esses equipamentos eletrônicos serão, segundo informações de delegado, serão encaminhados para a perícia, para que seja apurado se existe nesses equipamentos eletrônicos alguma situação envolvendo crimes de pedofilia. Eu divulguei hoje pela manhã, eu acabei de escrever aqui, eu conversei com o delegado e fiz uma entrevista com o delegado, o Dr. Carlos Gabriel Steca, que agradecer ao Dr. Carlos, que me concedeu a entrevista e me passou detalhes sobre o crime. E então agora eu estou atualizando a notícia e pasmem. Após a minha conversa com o Dr. Carlos, eu disse para ele que eu fiquei arrepiado. Eu fui policial durante quase 25 anos, me aposentei. E é muito triste quando você se depara com a situação dessa e da forma que o delegado também me contou o que aconteceu nas investigações. Parabéns à Polícia Civil, parabéns ao Dr. Carlos, que faz um excelente trabalho. Parabéns aos policiais militares também aqui de Barbosa. E posso dizer para vocês que mesmo com toda a minha experiência, eu fiquei chocado. Me causou até uma certa sensação ruim com os relatos dessa entrevista que eu fiz com o Dr. Carlos Gabriel Steca, o delegado. E eu sei que até ele também ficou chocado com isso. Eu senti na fala do Dr. Carlos, que é um ser humano, pai de família também, e tem feito um trabalho muito profissional, para que não fique nenhuma margem de erro, de dúvida no inquérito policial e seja encaminhado para o Ministério Público, para que se ofereça denúncia assim, se confirmados todos os atos praticados por esse indivíduo aí acusado então de estupro de vulnerável. Eu tinha colocado antes na matéria que eu fiz de manhã, estou atualizando agora, coloquei ele como pedófilo, Na verdade ele também é um estuprador, mais estuprador, Então, como eu falei, na manhã de hoje aconteceu toda essa ação da Polícia Civil e Militar, foram até a casa desse indivíduo na rua Tamoios. E as pessoas já sabem mais ou menos como que foi, porque eu escrevi na descrição da matéria em cima do texto que eu escrevi. Então eu vou relatar para vocês aqui, eu vou contar para vocês aqui sobre a minha conversa com o delegado, para tentar ser breve. Então eu falei com o Dr. Carlos Gabriel hoje pela manhã, finalzinho da manhã agora, ele estava muito ocupado também, concluindo os procedimentos do flagrante, por conta das armas, mas concluindo o procedimento também da prisão preventiva. Aí na minha conversa com ele, para vocês entenderem a atrocidade do ato cometido por esse ex-servidor público da prefeitura, trabalhava inclusive no departamento de identificação de pessoas ali, também no alistamento militar. Todo mundo já sabe quem é ele, não vou citar o nome por questões jurídicas e da Constituição, que me proíbe, que dá essa garantia para o indivíduo. Então eu não vou citar o nome dele, nem vou mostrar a foto dele, porque a lei não permite, as pessoas têm que entender isso. A vontade seria de mostrar, mas a lei não permite. Até porque está em fase de inquérito, ele está indo para o Ministério Público assim que concluído o inquérito. Aí ele pode ser denunciado e daí se condenado depois é uma outra situação. Por enquanto ele está sendo investigado, apesar das provas, e agora o caso está sendo remetido ao Ministério Público, que está acompanhando também de perto, porque tem outro caso envolvendo, eu vou falar sobre isso. Na minha conversa hoje, o Dr. Carlos Gabriel, os fatos foram revelados no mês de março deste ano, segundo ele. As investigações apontaram que ele estava abusando desse indivíduo. Iniciais do nome dele é DT, tem 63 anos de idade, aposentado da prefeitura.
Segundo o delegado, as investigações apontaram que ele estava abusando sexualmente de uma criança de apenas 8 anos de idade. E isso, pasmem, estaria acontecendo desde quando essa criança tinha apenas, olha o absurdo, tinha apenas 3 anos de idade. Já não fosse absurdo a criança de 8 anos ele abusando. Ele cometia os abusos sexuais contra essa criança desde quando ela tinha apenas 3 anos, um bebê. Ainda segundo informações do Dr. Carlos, a criança se trata, olha para vocês verem, de uma sobrinha neta do acusado. Ela é uma sobrinha neta do acusado. E o crime sempre acontecia na casa da avó da criança. É da família do indivíduo. A família confiava nele a guarda da criança. Ele ia na casa da avó e cometia os estupros seguidos contra essa criança desde quando ela tinha 3 anos de idade. Hoje ela tem 8. No início, segundo o delegado me informou, ele começou com carícias íntimas na criança. Quando ela tinha 3 anos, ele obrigava essa criança a praticar sexo oral, fazer sexo oral nele. Obrigava essa criança, colocava a mãozinha dela no pênis dele e fazia com que ela masturbasse ele. E ainda segundo o inquérito policial, ele teria tentado inclusive a conjunção carnal vagínica. Ele tentou realizar penetração na vagina da criança. Essa criança hoje tem 8 anos de idade. O acusado aí, segundo o delegado, já responde por outro processo de estupro, semelhante a esse, cuja denúncia foi oferecida pelo Ministério Público da comarca de Barbosa, ofereceu à justiça nesse mês de março agora. O homem se encontra preso à disposição da justiça e durante as buscas, segundo o delegado, foram localizadas munições de calibre 22, uma espingarda calibre 22 com registro, um aparelho celular do acusado e também um notebook, que segundo o Dr. Carlos serão encaminhados para a perícia para tentar localizar o material pornográfico infantil que possam, porventura, existir nesses aparelhos eletrônicos apreendidos na casa desse acusado de estupro. O delegado colocou uma fala para mim, que abre aspas para o delegado, Dr. Carlos, para garantir a impunidade, para garantir que não fossem os fatos revelados pela criança, ele ameaçava a criança, inclusive simulando o porte de arma de fogo, causando grande temor na criança, que a impediu de relatar os fatos aos pais e guardar com ela, por tanto tempo, os abusos que ela vinha sofrendo, fecha aspas, concluiu o delegado Dr. Carlos Gabriel Steca. Um absurdo, o terror que essa criança passou durante todo esse período de cerca aí de 5 anos, porque ela começou a sofrer os abusos sexuais quando tinha 3 e até agora aos 8 anos ele ainda cometia os abusos sexuais. E provavelmente outras vítimas desse indivíduo devem aparecer, devem procurar a delegacia, relatar fatos e contar situações envolvendo os abusos sexuais desse indivíduo. Notícia triste, chocante, envolvendo uma pessoa aí que não despertava nenhuma suspeita, mas que infelizmente aí para a comunidade de Barbosa Ferraz acabou preso após ser desvendado, descoberto pela Polícia Civil, esse crime absurdo de estupro de vulnerável, de uma criança de 3, começou com 3, terminou agora com 8 anos de idade. Pasmem, parente do acusado. Parente do acusado. Um absurdo. Agora ele está preso. Está na carceragem da cadeia de Barbosa Ferraz, à disposição da justiça, e que ele pague, caso condenado, pelo crime que cometeu. Parabéns, Dr. Carlos Gabriel Steca. Parabéns a toda a sua equipe de policiais civis. Parabéns ao Sargento Pikarski e toda essa equipe de policiais militares. Parabéns também ao nosso promotor de justiça, e que a justiça seja feita se realmente esse indivíduo for considerado culpado. O fato é que as provas são robustas, segundo o delegado, o que motivou então o pedido de prisão preventiva contra ele.